Bem-vindos ao nosso podcast Forbes Under 30 Innovation, uma apresentação em conjunto pela Forbes Brasil com a Singularity Brasil, onde a gente entrevista algumas das mentes mais brilhantes da juventude do país. E hoje nós estamos aqui com 3 convidados, não bastasse um, eu e Carol. Se apresenta, Carol. Claro, muito prazer. Quem já assistiu o podcast já me conhece, mas eu sou a Carolina Dettilia, repórter de tecnologia e inovação da Forbes, e é um prazer estar aqui hoje mais uma vez, Gláucia. Um super prazer. Eu sou Gláucia Guarcello, sou CEO da Singularity Brasil e aqui do Learning Village. E apresentando os nossos queridos convidados, hoje a gente tem Ariel, William e Vili, que são os 3 sócios da agenda Moonheist, a agência criada em 2019, que em 2023 já foi listada como uma das melhores produtoras de publicidade da América Latina pela Latin Spots. Além disso, eles têm alguns filmes aí, né, alguns curtas de sucesso, como é o caso do Leia. Também tem criações significativas para clientes como Nike, Netflix, Amazon, Budweiser, Natura, Lacoste, Coca-Cola, e ganharam aí reconhecimento global, seja através de destaques como o Festival Clio Awards e ganharam o Festival de Cannes de publicidade, somando leões de ouro, prata e bronze em diferentes categorias. E aí a pergunta que não quer calar é: como é ser tão jovem e ao mesmo tempo tão bem sucedido na publicidade? Muito bom. Cara, assim, a gente começou de uma maneira muito orgânica. Eu acho que a Moonheist, ela é parte um pouco de um certo desconhecimento do mercado como um todo, porque nós somos pessoas que tivemos outra trajetória, que não a da propaganda, então a gente não veio de outras agências ou de outras produtoras. Em algum lugar isso, claro, foi um dificultador, mas em outro, acho que a gente se libertou de alguns vícios e fez com que fosse necessário a gente ter uma clareza muito grande do que era esse negócio. Então, desde muito o começo da produtora, a gente já tinha uma visão e uma missão, assim, essa ideia muito bem estabelecida do que seria essa produtora e por que ela seria diferente de outras. E acho que isso vem muito numa construção de cultura mesmo, de uma produtora que tivesse uma unidade estética. A gente fala muito sobre esse termo, né? De uma linha editorial, assim. Então, que as pessoas pudessem reconhecer a produtora por um determinado tipo de trabalho. E aí, como a gente, no final das contas, presta um serviço, à medida que a gente foi ficando reconhecido dentro de um determinado nicho, esses convites começaram a chegar já mais orientados para aquilo que a gente queria fazer. Assim, acho que vai meio nesse lugar. A gente brincava no começo que a Moonheist era um lar para cineastas perdidos. Então foi um super processo orgânico de pessoas que ou não estavam ainda operando na área, ou que estavam, mas estavam frustrados com as coisas que estavam encontrando. E foi uma oportunidade para todos nós conseguir reinventar um pouco do que a gente queria ver e fazer do nosso jeito. Perfeito. E eu gostaria de perguntar, o Kim, até onde a gente conversou aqui, quem teve essa primeira chama do empreendedorismo e que foi atrás. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, Kim, de como que foi esse processo, a ideia. Depois você chamou o Ariel, que estava nos Estados Unidos, economista. Como que foi unir esse time e dar os primeiros passos com a Moonheist? Eu sempre quis empreender e quando eu estava saindo do meu trabalho antigo, eu tinha certeza que eu queria fazer isso. Eu tinha até pensado em fazer uma plataforma de streamings para conteúdos latinos, só que não tinha muita demanda. A gente matou relativamente rápido essa ideia. Pivotamos. Você nem entrou, né? Quando eu recebi esse convite, eu falei, esse eu vou passar. Obrigado. Daí eu encontrei o Vili numa festa. E basicamente foi aí que e ele tinha acabado de ter um curta que tinha sido super premiado aqui no Kinofórum, tinha sido exibido em Cannes também. E daí eu chamei ele para fazer parte disso. E daí a gente sentou junto
ficou fazendo um estudo de mercado bem extenso, tudo que a gente queria fazer, toda essa coisa que ele estava falando da linha editorial, o próprio Moonheist, na verdade, veio era um nome que unia basicamente o que a gente queria fazer com esse projeto, que era 2 pessoas que são completamente outsiders e querem trabalhar com cinema, de certa maneira, com audiovisual, mas não tivemos nenhuma oportunidade prévia de participar de uma maneira. A gente tinha já falado com algumas produtoras, ninguém quis aceitar a gente, então a gente resolveu abrir uma produtora. E o Moonheist vem disso, né? O Moon é o nosso sonho e o Heist é tipo qual é a habilidade que a gente... Qual é o planejamento que a gente vai conseguir fazer para conseguir pegar esses sonhos. E isso vai de tudo com o que a Ariel estava falando, de juntar pessoas que foram meio que exilados, assim, que queriam trabalhar com isso também. E a famoso gente roubar a lua, né? Mas o Ariel, a gente encontrou ele... Eu fiz um intercâmbio em Nova York, onde ele estava fazendo o undergrad dele em economia e filosofia. Sim. E daí eu encontrei ele também numa festa. Vida social ativa. É verdade. E daí eu verdade, falei, o que gente. você tá fazendo? E ele tava numa agência e eu falei, então vem pra cá, vamos Exato. conversar. E eu acho maravilhoso um economista filósofo, né? Eu Pois acho é. que é incrível. Assim. Porque economia é mais ciências humanas do que exatas, vamos ser bem mesmo. sinceros, né? Concordo plenamente. Então... Posso fazer uma pergunta completamente fora do script? Mas como vocês amam cinema, vocês são, né, todos aí cineastas reprimidos pelo sistema que se juntaram, eu queria saber quem é o diretor favorito de cada um de vocês, porque o meu é o Nolan, e eu sou bem cadelinha dele, assim, tudo que ele grava, eu vou ver lá na tela enorme, no som que ele manda eu ver, o tempo que tiver que ver. Quem são os cineastas favoritos de vocês? Eu gosto... um dos meus diretores favoritos é o Kieslowski. Eu amo o Godard de paixão também. Mas eu gosto muito também dos novos, assim. Eu diria que o PTA é um dos que eu mais gosto também. Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. Eu acho que pra mim foi sempre será o Stanley Kubrick. Ele foi o primeiro cineasta pelo qual me apaixonei. E meu pai tinha um hábito de mostrar filmes pra mim que não necessariamente eram corretos pra idade que eu precisava assistir eles. Mas foi o primeiro cineasta que me impactou e que me deu... Eu lembro de quando você tem uns 10, 11 anos de idade, você não tem uma concepção do cinema com uma arte que é feito por algum autor. Você se identifica com os atores que estão na tela. Foi o primeiro cineasta que eu entendi como o artista que criou aquela obra. E foi aí que minha paixão começou. Perfeito. Acho que o meu... Assim, quem me conhece por mais de 5 minutos, eu provavelmente vou mencionar o nome dele, que é o Iñárritu, que eu amo de paixão, que é o diretor mexicano, que fez Amores Perros, fez Babel, enfim, uma série de filmes que eu acho maravilhosos. E nessa linha do neorrealismo, assim, Andrea Arnold, das mais contemporâneas, que eu mais gosto, assim. O que eu sinto que tem mais influência com o que eu Muito quero feio fazer. ter falado do Nolan, tipo, Não, falando de maneira indiano, zero. muito brega, Não, assim, zero, é muito não. coisa Não de... acho. Não, Eu amo Eu os acho filmes eu acho que todo cineasta que gosta de cinema mesmo gosta do cinema. Cinema também tem que gostar. tá. E tem que Porque eu falei assim, gostar. nossa, eu falei tão quase Steven Spielberg, né? Não, mas Nolan... Mas eu amo e- Spielberg. Nolan e Villeneuve, assim, Tá ok, tá quero ok, ir pro passa cinema no- assistir. Total. Entendi. Feliz da vida, Com óbvio. certeza. Então tá. E você, Carol? Qual você favorito? Olha, eu digo que assim, como eu não sou uma cinéfila, né? Eu gosto dos filmes. Eu não vou ficar Perfeito. apegada a quem dirigiu, quem atuou. Então, assim, o que eu adoro... Eu sou muito cadelinha da minha profissão, então eu adoro filmes que envolvam jornalismos. Então eu amo Todos os Homens do Presidente, adoro, é um dos meus favoritos. Eu amo Cidadão Kane, é um clássico que é um clássico por um motivo, sabe? Ele é fantástico. Spotlight. E dos mais, vamos dizer, dramáticos, assim, eu amo a Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, Maria Antonieta, mas é isso, eu não fico apegada ao diretor, então eu não vou ousar falar o nome de um diretor. Não, aqui. mas só listou filmes Sim. maravilhosos. Só filmão. E Que assim, bom. sobre o Nolan, adoraria ter o orçamento dele. Eu sei também que ele não é muito amigo do meio ambiente, né? Porque ele faz as coisas pra explodir de verdade, planta de verdade, né? Se bobear, o catering dele é o orçamento de alguma coisa. E aí, falando de orçamento, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Empreender no Brasil não é para todos, né? Não é Não. fácil.
qual foi... Eu acho que vocês são uma inspiração para todo mundo que assiste a gente, né? Ver jovens empreendedores tão bem-sucedidos em áreas que já são muito consolidadas no Brasil e começando com um approach diferente, né? É muito inspirador, assim, já dando um parabéns de... Meu Deus. Mas eu queria entender... Qual foi a parte mais difícil? Em que momento vocês falaram, agora desistir? Sabe aquele meme do vou largar tudo e jogar a mesa pra cima? Volta aqui que eu preciso, né, trabalhar. O que foram os mais difíceis? Eu acho que esse momento veio até relativamente cedo na produtora, porque a gente teve a ideia muito brilhante de abrir uma produtora 3 meses antes de uma pandemia global, né? Que não é algo que eu aconselharia a ninguém fazer se você soubesse de antemão que teria. Mas lembro que a gente... tinha começado a fazer... Começamos a produtora, filmamos uns primeiros curtas, todos para trabalhos especulativos nossos, para vender o que a gente estava fazendo, a nossa criatividade. Conseguimos a primeira publicidade, estávamos todos vibrando, finalmente vamos filmar um projeto de verdade. Fechou tudo. E daí fechou tudo. E depois, eventualmente, foi reabrindo o mercado, possibilidades de filmar... usando diferentes parâmetros de segurança e saúde, mas esse era um filme que era só sobre pessoas beijando, era 30 segundos de pessoas beijando. Era pra Prudence, a camisinha. Então era literalmente impossível voltar com esse projeto sobre qualquer competência em qualquer cenário. Sim. E daí de estar finalmente... É muito perfeito. E de estar assim, finalmente sentindo, agora vai acontecer, a gente vai filmar. Porque o filme era muito legal, a criação era muito legal, a agência era muito legal, e era a nossa cara, era o tipo de publicidade que a gente queria fazer. Então, finalmente parecia que tava tudo no lugar que a gente precisava. E daí fechou o mercado. E daí não era nem que a gente caiu de um patamar, é que todo o patamar de produção publicitária deixou de simplesmente existir por pelo menos uns 6 meses. Isso era o começo da nossa trajetória. E foi um momento de muitas perguntas e muitos questionamentos. Se iria voltar, se seria possível fazer de novo. A sorte que a gente teve naquele momento é que quando os projetos começaram a voltar, acho que tinham muitos projetos que ou voltaram com verbas reduzidas, ou que por causa de inflação não eram mais possíveis serem feitos com as produtoras que estavam originalmente agenciadas. Nós, sendo uma produtora jovem, ainda começando disposto a fazer projetos menores, muita coisa que foi voltando aos poucos, a gente teve a oportunidade de pegar, e foi assim que a gente foi construindo nosso primeiro portfólio, no começo da pandemia. Acho que o filme de Natura foi, na verdade, nossa primeira publicidade Foi mesmo que a gente fez. Um filme de Natura com a Lineker foi Parada Gay Virtual de 2000 do primeiro ano da pandemia, não lembro, já nem lembro mais. Sim. Coloquei um pouco um buraco na memória de quando começou a pandemia. Exato. Mas foi uma oportunidade que veio assim de algo que precisava fugir um pouco dos processos, precisava aprender como fazer publicidade seguindo certos parâmetros e de uma maneira diferente de filmar. A gente estava bem adequado para fazer isso, já que a gente era uma produtora menor. E foi o primeiro projeto de impacto, e desde então vem crescendo e crescendo todo ano. E conta um pouco pra gente dos 2 projetos que vocês receberam aí, os seus leões. E me explica um pouco também o que diferencia as classificações dos leões, porque às vezes eu vejo leão de prata, leão de ouro. Como que funciona o festival, para quem é leigo, para quem não conhece? Como que é o critério, mais ou menos, como que funciona? E contar um pouco dos curtas de vocês que foram premiados. Eu adoro a sua explicação sobre o Exile Team, mas posso falar um pouco do processo, assim, do festival. São várias as categorias. Nós, como produtora, tendemos a olhar para as categorias que são mais relacionadas ao filme em si, mas como é um festival de criatividade, no geral, e de negócio, tem categorias mais vinculadas ao trabalho das agências. Então, um trabalho de mídia, um trabalho diferente do que a gente, produtora, olha. Então, muito do que a gente ficou muito feliz e empolgado com esses leões é porque são leões que se conectam ao nosso craft, assim, ao nosso... A produção mesmo. A nossa produção, exato. E, assim, o Leia conta a história da Leia Campos, que foi a primeira árbitra de futebol do mundo. É uma mulher brasileira e ela foi impedida de apitar pelo João Avelange, que era então presidente da Confederação Brasileira de Desportos e veio a ser o presidente da FIFA, né? E o filme retrata justamente esse episódio, esse diálogo que foi reconstruído entre ela pleiteando esse direito e ele limitando ela e impedindo ela de fazer isso. E aí o filme justamente termina com essa redenção e com esse arco dessa personagem que apita um jogo, e ela de fato apitou um jogo oficial.
E depois tem toda uma trajetória no boxe, enfim, é uma mulher que tem uma trajetória incrível. E o Exile Team, que é o projeto da África com a Ambev, esse primeiro de Leia era Kimberly Clark, a marca era Kotex, né? Que é Intimus. Sim. Kotex é a versão no Americano. Então, era um absorvente que estava colando com essa história sobre menstruação, que foi o gancho que o João Avelange usou para impedi-la. Então, é um ponto em que a propaganda encontra um sentido maior só do que a venda do produto, mas sim de disseminação de uma ideia, de valores, e acho que isso que foi muito interessante assim desse projeto. E o Exile Team da África foi um projeto que foi feito para retratar uma comunidade no interior do sul do Brasil, do Paraná, chamada Prudentópolis, que é uma comunidade que recebeu muitos imigrantes ucranianos no século XIX e que manteve viva a cultura ucraniana até hoje. Então, o idioma, as casas, a comida e tudo mais. Também abrigou alguns refugiados da guerra. Alguns refugiados da guerra. Então, foi um filme que a gente narrou a história dessa comunidade, relacionando isso com o futebol e a vinda de um time de futebol ucraniano para o Brasil, nessa ideia de retratar a guerra sob o viés do esporte. Assim. Então, são dois projetos que acho que foram muito importantes para a gente, para a nossa trajetória, mas também eu acho que eles deram... acho que foi a partir deles que a gente começou a entender que esse viés de pensar uma propaganda que seja mais narrativa, que seja mais centrado em arco de personagem, que a gente consiga ir para além do produto e sim para a comunicação de uma ideia e que em algum lugar possa ser visto também como uma peça de entretenimento para além dos 15, 30 segundos, que é o que a gente tinha antes na TV. Eu acho que esses projetos nos ajudaram a entender, e aí dentro dessa ideia que a gente estava falando desse prisma de marca e dessa linha editorial e tal, foi mais um tijolinho que a gente colocou lá para entender, cara, esse é um caminho que faz sentido para a gente se sente confortável, acho que a gente tem um bom entendimento de estruturas narrativas pelo amor ao cinema que a gente tem, e acho que isso tudo, né, ajudou Com certeza. a coisa acontecer. Sim. Eu queria só pontuar que é muito bacana isso, porque hoje em dia, justamente, as pessoas têm acesso a muita informação o tempo todo, em diferentes fontes, canais, então você parar para assistir um vídeo, uma propaganda, tem que te interessar muito, ou tem que ser um produto que você gosta muito, enfim. E aí eu queria saber como que vocês utilizam essa ferramenta de formatos longos para trazer isso, quais são as devolutivas que vocês têm, as marcas de fato sentem essa diferença, como é que é e como que vocês observam essa tendência para o futuro? Vocês acham que esse é o futuro da publicidade mesmo? Vai caminhar para isso? Qual é a visão de vocês? Deixa eu somar uma coisa a essa pergunta, porque tem muita gente indo na contramão disso, né? Você olha, por exemplo, TikTok Shop, coisa super curta, às vezes, sem muita estrutura, não tem uma história, uma pessoa te falando, eu uso isso aqui, compra também. E é tudo muito curto e aquela coisa do vício da dopamina, né? Vocês estão um pouco na contramão disso, de alguma forma. Então, explica um pouco pra gente como vocês veem esse espaço na publicidade e como que isso pode fazer parte de uma publicidade pro futuro. E eu também fico curiosa de como vocês distribuem. Porque eu não vou pôr 4 minutos na televisão. Enfim, só uma curiosidade... Parêntese. Eu acho que uma das mudanças grandes que a gente... Obviamente, nós somos pessoas do mundo do cinema, da produção, então a gente, quem sabe, não enxerga essas coisas da mesma maneira que agências, mas como a gente trabalha em paralelo com elas, em associação com elas, a gente pensa um pouco também sobre como o mercado está seguindo e as direções que ela está tomando. Uma das consequências das transformações na mídia social, que acho que o engajamento se tornou mais democrático, ele se tornou mais líquido, mas ele também se tornou mais fragmentado. Então, a prol do que você estava dizendo, a pessoa entra no TikTok, ela faz um shopping numa coisa,
pode ser que ela compre um produto de uma marca, não necessariamente ela cria um relacionamento Perfeito. duradouro com aquilo. Então, cada vez ficou mais... Oportunístico, né? Fica extremamente oportunístico. Muitas vezes é uma empresa que não tem uma sede no Brasil, é alguma coisa de dropshipping. Como que você se estabelece no mercado e cria um vínculo com alguém que compra o seu storytelling e quer estar se envolvendo com a sua marca por muito tempo. Eu acho que é difícil você fazer isso se você não tem um compromisso em fazer entregas para essa pessoa que ela vai estar consumindo fora do hábito do simples clique de consumo. Eu acho que a gente foi se segmentando muito para esse lugar e acho que a gente teve sorte de entrar num momento de mercado que as agências estavam procurando isso, os clientes estavam a fim de fazer isso, então isso tudo aconteceu não só porque a gente tinha esse desejo, mas porque encontramos as parcerias certas para fazer isso acontecer e à medida que a gente foi construindo esse histórico, fomos cada vez mais sendo chamados para fazer de novo e fomos se construindo assim. Só para adicionar um pouco com o que você estava falando, eu acho que obviamente não dá para ter todas as campanhas terem tipo um formato maior, porque existem janelas de mídia e coisas assim. A gente vive num mundo extremamente rápido e a gente está vendo cada vez publicidades menores, mas acho que justamente a gente conseguir criar uma história que não interrompa a vida das pessoas, sabe? Que a maneira hoje tipo, você tá interrompendo a experiência que ele tá tendo numa certa plataforma, não sei o quê. E você consiga agregar de alguma maneira e dar valor para ele, que ele não se sinta obrigado a aquilo e consiga conectar com a marca ou produto de alguma forma. Eu acho que isso também é muito valioso também. E, obviamente, não são todas as marcas que podem fazer isso, não são todos os produtos que dá para fazer isso, mas a gente viu que tem um nicho aí. Então, e tem muitas marcas e agências interessadas nisso. E é uma coisa que eu acho que enxergo como um grande ativo de a gente conseguir contribuir isso com as nossas... com o nosso craft e criatividade. E eu perguntei como que vocês distribuem. Então, é que o processo de distribuição e compra de mídia, ele sempre está do lado da agência. Ah, tá. Então, nós como produtora, vamos até a entrega do que a gente chama das cópias, né? Que aí eles seguem o plano de mídia por lá. Mas eu acho que, de fato, essas janelas que não a TV, que são mais restritivas, né, na secundagem, quando você pensa numa janela na internet, eu acho que é mais plausível de você ter esses projetos de duração mais longa. Mas, assim, acho que no final das contas é muito mais sobre olhando para dentro quais os ativos que a gente e capacidades que a gente gosta de oferecer para o mercado, mas isso pode ser empregue em qualquer projeto, assim. Acho que é muito mais sobre essa cultura e esse olhar, mesmo dentro de um filme de 30 segundos. Assim. Essa é por onde a gente gosta de navegar. Se eu pudesse só complementar com isso, eu acho que o mercado também de produção, tanto publicitário quanto de entretenimento, passou por algumas transformações, onde antes era um mercado que era muito mais voltado à capitalização. Então, se você era uma produtora, você tinha estúdio, você tinha equipamento, você tinha que capitalizar a sua própria empresa. E isso foi se transformando para um modelo de serviços, onde você loca o equipamento, você constrói equipes à medida dos projetos. Quando você está trabalhando no mercado de serviços, o capital que você tem é o capital humano. Então, é sobre desenvolver as pessoas que estão lá, desenhar um plano, desenhar uma cultura. E por mais que você está trabalhando com clientes diversos, que têm parâmetros diferentes do que eles querem comunicar, como que você injeta a sua marca, o seu desejo, a sua ideia de como as coisas deveriam ser, para que isso seja replicável em tudo. No final, a gente brinca um pouco, mas é verdade que o nosso Instagram é quase o nosso maior patrimônio, independente para quem a gente está trabalhando e como. A gente quer que tudo pareça caber de alguma maneira junto daquilo como um todo. Perfeito. E falando de publicidade, né, pode ser nacional ou internacional, quem hoje inspira vocês, né? Se eu falar assim, qual publicitário ou qual peça publicitária para vocês seria considerada uma obra de arte, sabe? Ou que vocês falam, poxa, eu gosto dessa linguagem, dessa forma. Enfim, fiquei curiosa também. Esse é o cara certo para perguntar. Ele é enciclopédia. São muitas produtoras, muitos diretores fantásticos. Assim, aí, nesse caso, eu tendo aí sempre para as campanhas que pesam mais a mão na narrativa. Sei lá, a mais recente que eu vi que me chamou muita atenção foi uma campanha feita por uma diretora que eu amo, assim, acho brilhante, chama Stephanie Sorro.
numa produtora alemã, e era um filme, se eu não me engano, para Kleenex, o papel de assoar. E é sobre um taxista, filme quase inteiro filmado pelo retrovisor do táxi. E aí as várias pessoas... Fica até arrepiado. As várias pessoas que entram nesse carro, e cada uma delas vivendo uma experiência diferente. Então, alguém que perdeu alguém e aí tá chorando, o taxista entrega o lenço. Alguém que entrou lá porque terminou um namoro e tá com a maquiagem borrada, ele entrega o lenço. Ou alguém que teve alguma notícia super feliz, e aí, sabe, várias situações e vários registros distintos de vida contando essa história. E aí, no caso, esse era um filme de 1 minuto. Então, assim, você não precisa ir lá no extremo para contar essa... Se você e é muito difícil, óbvio, né? Mas se encontrar um caminho econômico, uma narrativa, você emociona, você faz lembrar, e de que outra forma eu lembraria de uma marca, sabe, de um lenço de papel, e ficar arrepiado com isso, eu acho muito impressionante. E daí falar sobre num podcast, né? Pois é. Mas uma experiência que eu e a Glaucia estamos vivendo aqui é conversar com pessoas apaixonadas. E isso é muito bonito. Tipo, é inspirador, né? É muito inspirador. Por exemplo, você falando do anúncio, você fica... Nossa, parece que é uma coisa super... E é um anúncio, uma propaganda de 1 minuto. Então, é muito bonito. E às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, por que fulano dá certo, fulano não dá? Às vezes, paixão, né? A paixão faz muita diferença. E eu vejo que, enfim... Eu acho que isso é uma coisa incomum. Exato. É muito certeiro. E é muito bonito ver isso, assim, muito vocês. inspirador. Parabéns. Obrigado. E aí eu tenho uma pergunta que ela é correlata. Aqui na Singularity, a gente fala muito de inteligência artificial, né? A gente trabalha muito com tecnologia. E há quem diga que a inteligência artificial vai fazer de ponta a ponta o trabalho publicitário ou o trabalho de produção. Eu queria ouvir o que vocês pensam em relação a isso. Qual que é o papel da IA? E qual que é o papel que ela não vai ou não deveria assumir? Porque eu sempre faço esse disclaimer. Uma coisa é o que ela é capaz de fazer, outra coisa é o que deliberadamente a gente gostaria que ela fizesse ou não. Né? Mas eu queria ouvir muito... Vocês são jovens, totalmente imersos em tecnologia desde que nasceram. Como vocês veem essa coisa a parte criativa, principalmente, né? Que eu acho que a parte artística é onde pega mais. O papel da IA e os direitos autorais, no fim das contas. Então, falar um pouco da perspectiva de vocês sobre acho que cada um daqui talvez pode ser tenha diferente, tá? opiniões Vai ser distintas maravilhoso. disso. Mas eu acho que o avanço do IA é um negócio absolutamente incrível. Obviamente começou a virar um arms race de todas essas big tech companies hoje em dia. E obviamente todo esse rápido da evolução vem por causa disso. Mas eu acho que em termos práticos, para você conseguir mostrar ou fazer com que as pessoas visualizem o que você está tentando trazer num filme e usar isso como uma referência é uma coisa que eu acho que é enriquecedor, porque muitas pessoas não conseguem apenas abstrair como é que vai ser a campanha baseado talvez no storyboard ou coisas assim. Mas eu acho que a curto prazo, principalmente essas campanhas que a gente vê que usam banco de imagem, com certeza vão ser as primeiras a serem substituídas. Agora a gente está vendo que a integração dessas coisas está conseguindo ter muito mais controle, que sempre foi o maior desafio. E a partir disso eu não sei exatamente onde que a gente consegue colocar uma trava do que é possível e o que não é possível, uma vez que você consegue controlar isso através de inputs criativos, através de pessoas que podem ser tão capacitadas da maneira criativa e sabem na cabeça o que eles querem, até coisas simples como gestos, olhares e como que você quer que atue. Se você consegue controlar todos esses parâmetros, eu não sei o quão indistinguível se você consegue imputar, basicamente ter todo esse controle e principalmente sendo controlado por uma mente que é absolutamente brilhante.
Então, essa mente brilhante viraria um grande fazedor de prompts. Com certeza. Mais Não, diversos, ele né? precisa ser um diretor, basicamente. Ele só precisa que um diretor, ao invés de coordenando atores e câmeras, coordenando Ele precisa saber o que ele prompts. quer. Em absolutamente todas as facetas. E se você Detalhes. consegue controlar todas essas coisas, eu acho que é difícil. Mas é difícil falar, porque apesar de todos esses avanços, dá para você ver que a atuação não é aquela atuação que emociona, não tem todas essas coisas que... Ainda não está lá, pelo menos. Não está lá. O Ariel parece uma mente dissonante É isso que eu aqui. quero ver. certeza. Eu amo quando as pessoas pensam diferente. Sim. Os meninos brincam que eu sou a alma idosa da Moonlight. Então, quem sabe eu não sou a melhor pessoa para falar sobre Não, mas tecnologia. eu acho que eu vou estar mais do seu lado. Né? Mas eu vou fazer um input como ex-cientista social. Que é o E quê? filósofo. E economista, Que você não não- tá entendendo. Que no começo do século XX, os economistas previam que no século XXI a gente trabalharia mais ou menos 20 horas por dia por consequência da Revolução Industrial. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente acaba trabalhando até mais horas do que a gente trabalhava na era feudal. Então, sim, ocorreu uma automatização do trabalho, mas o que aconteceu foi que a humanidade procurou outras maneiras de se ocupar para gerar valores de outras maneiras. E acumulou mais capital, né? Acumular mais capital e consumir mais. Então, padrões de vida mudaram, padrões de consumo, padrões de se associar entre classes. Existem muitas maneiras que isso pode acontecer, tanto na indústria criativa ou em qualquer outra indústria, ou se você pensa na inteligência artificial como algo que poderia trazer uma nova revolução industrial. Existe um lado bom, existe um lado ruim, eu acho que está tudo baseado nas nossas escolhas. Então, tem um lugar, acho que é triste, onde ele substitui a criatividade humana. Eu acho que a gente tem que trabalhar e pensar as maneiras de operacionalizar essas tecnologias para que isso não aconteça. Mas também tem um lugar onde ela pode democratizar o acesso e uma indústria que a grande barreira de entrada é o fato que ela é cara. Então, o Francis Ford Coppola, que é um grande cineasta que acho que todos nós admiramos, falava que o cinema só seria uma arte quando uma criancinha em Ohio pudesse fazer um filme que fosse tão grande quanto os filmes que ele fazia. Que o fato que custava tão caro, que era tão difícil, isso prevenia que fosse uma arte de verdade. Se a inteligência artificial consegue surgir a um lugar que ela permita que essa criancinha em Ohio faça uma grande obra de arte, eu sou super a favor. O que eu não seria a favor seria o lugar onde ela venha substituir a nossa criatividade e a gente acaba consumindo alguma coisa que alguma ferramenta cria para nós sem uma intervenção do que a gente acredita ou que a gente valoriza. Depois eu tenho um comentário sobre isso muito bom. Não, é só também uma observação, porque eu fiz uma entrevista recentemente com fundadoras de uma startup brasileira que criaram um banco de imagens e vídeos por IA. E ela fala justamente isso, que o momento atual da tecnologia, as pessoas falam de um jeito como se fosse a IA já pudesse fazer coisas fantásticas. E não é verdade. Ela fala que se não for o olhar humano, a criatividade humana, pessoas muito técnicas, pessoas muito boas dentro do audiovisual para darem os inputs certos, para alimentarem a ferramenta, ela não faz nada. Uma coisa é você ver uma montagem no Twitter, que eu me recuso a chamar de X, tá? É Twitter. No Instagram, que é uma coisa superficial. Outra coisa é um trabalho, uma campanha feita por inteligência artificial. Então, eu acho também que tem muito isso do hype, né? Das pessoas acharem que a inteligência artificial já é uma coisa que ela ainda não aterrizou completamente, assim. Acho que isso é importante. Tem duas coisas, e eu vou falar antes de você trazer sua perspectiva, que eu acho que isso é muito bom. 2 comentários que eu quero fazer. Um que é sobre o hype, né? Na área de tecnologia, a gente tem um conceito que a gente chama de curva de hype, que fala justamente que a tecnologia tende a ser superestimada no curto prazo, mas subestimada no médio e longo prazo. Concordo plenamente. Então, em geral, o que acontece é, quando a gente começa a testar, a gente vê que não sai tão perfeito assim, a gente vê que tem que fazer ali alguns ajustes, principalmente no início. Mas como essas tecnologias crescem exponencialmente, elas muito rápido chegam numa qualidade que a gente achava que ia demorar muitos anos para chegar, mas não amanhã. Então, é sempre ali naquele médio prazo. Foi o que aconteceu com a internet, por exemplo, né? Tem uma matéria que eu adoro, do Daily Mail, nos anos 2000. Eles fizeram uma matéria que o título era provavelmente a internet é uma moda passageira, porque a maioria das pessoas que estão testando estão abandonando. E, na verdade, não foi, né? A gente sabe que hoje metade dos negócios usam ou dependem da internet para existir. Né? E a inteligência artificial, assim como a internet, a gente classifica a profundidade e a abrangência que cada tecnologia tem de impacto na sociedade. E só tem 3 tecnologias na história da humanidade até agora que tiveram nota máxima,
que foram a eletricidade, a internet e a inteligência artificial. Então, imagina a nossa vida antes da eletricidade, depois da eletricidade, antes da internet, depois da internet. A gente tem uma ideia do que vai ser a vida depois da inteligência artificial. Sim. Eu gosto muito da visão, né, da gente ter ownership dessa coisa, da gente falar isso eu quero fazer, isso eu não quero, isso eu quero que a máquina faça, isso eu não quero. Mas não num viés de que a máquina não será capaz. Muito mais num viés do que eu, deliberadamente, como sociedade, não gostaria que ela fizesse. Porque se a gente vai para esse discurso do capacitismo da tecnologia, Sim. a gente se coloca num lugar de que nós e a tecnologia estamos competindo por um espaço. Mas se a gente entende que existem tarefas que a gente sabe que a máquina fará melhor do que a gente gostaria que a máquina fizesse, e existem tarefas que mesmo que eventualmente ela pudesse fazer melhor do que a gente, pra gente é o que define a gente como ser humano, e a gente não gostaria que ela fizesse, eu acho que é uma questão muito mais da nossa escolha do que essa briga se ela vai poder fazer ou não, porque eu genuinamente acredito que ela vai poder fazer praticamente tudo, inclusive o criativo, Sim. se eu modelá-la bem para Com tal. certeza. E aí tem uma coisa que é a segunda parte que eu ia falar do comentário, que é, eu fui pro South by Southwest ano passado e teve um painel com o VP de produtos da OpenAI. E basicamente um dos criativos que estava lá foi perguntar para ele como ficava a questão de direitos autorais e como que ficava a questão pro cliente final, né, da coisa ser feita por AI ou não. E a resposta que ele deu, que eu fiquei chocada, e aqui eu discordo da resposta dele, mas foi a resposta que ele deu, foi: as pessoas não se importarão se a qualidade for tão boa quanto. Então, ele falou, da mesma forma que você usa um WhatsApp, você pode usar um corretor. E ele usou esse exemplo. E quando seu amigo recebe a mensagem, a palavra está corrigida, ele entende o que você quis falar e ele não se importa se você escreveu certo ou não. Ou você usa um Grammarly para corrigir o seu inglês no e-mail e aquele e-mail, ou para soar mais suave no e-mail, mas a pessoa lê como se fosse você falando. Ele genuinamente acha que o consumo de arte, se ela estiver atendendo à demanda comercial da arte, e não da inspiracional necessariamente, o usuário final não vai se importar se foi um ser humano ou se foi uma máquina que fez. Sim. E aí todo mundo ficou assim, né? Porque, enfim... Mas ele é quem tá criando esses produtos. Então é interessante também, eu quero ouvir Qual muito a sua viés percepção e quero ouvir a sua também. Não, Mas eu acho que é muito interessante essas discussões, porque para quem trabalha na área de tecnologia, que é minha área há muitos anos, é sempre muito interessante, porque é a primeira vez que a gente está terceirizando cognição. A gente terceirizou muito o processamento, né? E a gente foi melhorando a terceirização do processamento. Mas é a primeira vez que a gente está terceirizando em escala cognição. Sim. Porque a máquina não é só um estagiário, ela vai ser capaz de aprender e ela vai ser capaz de criar. Sim. Então, enfim, só um super parêntese, Nossa, não, mas agora o problema é que dá pra falar mais 3 horas. gente, mas vamos lá. Eu posso falar só um negócio antes de... Faça a antes de você- réplica. Mas só para a questão técnica de propriedade intelectual e como isso funciona, posso dizer, pelo menos pelo nosso mercado, com os clientes que a gente trabalha, geralmente é ser levado muito a sério a questão de propriedades intelectuais. Sempre que a gente vai usar uma ferramenta de IA, Tem que avisar. tem que conversar com compliance e conversar com o jurídico do cliente e da agência. Geralmente eles já têm listas de produtos e softwares que eles podem e se sentem Perfeito. confortáveis de usar, aqueles que eles não usam. Eu tendo a achar isso como um movimento de mercado para qualquer uso que toca em propriedade intelectual Dados sensíveis, e né? dados sensíveis. As empresas de software que estão colocando atribuição corretamente vão ter uma vantagem competitiva Concordo muito demais. maior. Porque cibersegurança virou... né? E aí, sua opinião? E Assim, aí? E agora? Não, assim, eu primeiro acho que tem esse... É importante desmistificar essa coisa que às vezes criou-se essa cultura de que dá para resolver em IA como se fosse uma solução mais Isso rápida, fosse mais fácil. barata. É o novo fixer in post. Exatamente, quando na verdade para atingir um determinado nível de craft, que é o nível exigido nesse tipo de produção, tem muita gente que precisa trabalhar para isso acontecer e muita tecnologia, muitas técnicas mais antigas, entre aspas, do CGI convencional precisam ser aplicadas juntos com IA. Então, acho que isso é uma coisa. Acho que tem, sim, óbvio, um lugar de uma democratização. E aí, até quando você fala desse pensamento de... A gente olha para a nossa indústria da comunicação, grande parte desse dinheiro indo na mão do creator, por exemplo, direto lá na ponta, eu vejo um pouco esse lugar de você perder o
o middleman, assim. Então, no sentido de você já tem alguém que cria o seu próprio conteúdo e, de repente, ele tem o ferramental para produzi-lo, num nível que antes não era possível. Então, quando a gente olha nesse lugar, eu entendo que os planos de comunicação, no geral, vão se interessar por essa lógica. Do lado de cá, da produtora, eu acho que no nível que a gente se propõe a fazer as coisas e que o mercado, tanto publicitário quanto do entretenimento, olha para a realização técnica, eu acho que a IA pode ser uma ferramenta importante e interessante como um trabalho de pós-produção. E aí, dentro dos... que acho muito legal essa perspectiva, eu nunca tinha olhado por esse lado, isso que você trouxe, de até onde a gente quer que ela vá. Eu não gostaria de ver a IA fazendo longa-metragem, fazendo série, fazendo coisas que são intimamente... Criando atores, né? Criando atores com diálogos, porque eu acho que no final das contas, ali a gente está... apresentando uma visão de mundo da maneira mais simples. O que eu gosto do cinema ou de qualquer outra arte é você identificar a visão de mundo de alguém tinha o desejo de contar determinada coisa. Inerentemente humano. Exatamente. Então, quando você e aí pode ser que seja uma visão subjetiva, claro que e romântica, mas eu não vejo muito sentido em consumir uma música feita por IA. Eu quero ver um artista que passou por algo que vê sentido em contar determinada história, sabe? Mesmo que tecnicamente os arranjos sejam os melhores. Não, e o que é muito doido é que eu concordo absolutamente com vocês, tá? Eu gosto do... É justamente o fator humano que me conecta à arte. Mas, por outro lado, quando a gente olha para os números, a música lá que estourou no TikTok, tem uma produtora que só faz músicas através de IA, que junta batidas de funk com anos 80, pega o melhor do que todas as músicas tinham, e eles decolaram. Porque o consumo em números, eles fazem tanto sucesso quanto artistas super renomados. Então, se for olhar na parte financeira / numérica, essa arte, e eu coloco entre aspas porque eu não sei se isso é arte, mas esse produto, ele compete ali em resultado, dentro do parâmetro econômico, né, financeiro principalmente, com artistas muito renomados. Sim. Porque a gente sabe que não necessariamente, em música principalmente, não é a melhor qualidade que vende mais. Mas assim, aí, o que fica pra mim é muito essa dúvida do... E aí? Porque aí eu volto lá no VP que falou assim, acho que as pessoas não se importam. Quando eu vejo estourando no TikTok uma música que foi feita por IA, e ela tendo mais acessos do que músicas de artistas, muito mais, porque as pessoas amam ouvir aquele som, e o som causa nelas essa sensação, justamente porque foi analisado que sons causavam e foram juntados por um algoritmo, o fato é que vende, e que as pessoas estão consumindo. Então, sabe, eu sempre fico nesses dilemas existenciais em relação a IA. Mas por exemplo, esse exemplo, por exemplo, existiu uma sacada humana, assim, do que poderia ser. Mas será que a gente vai ser só essa faísca? Porque o modelo, aí que é o ponto. A sacada humana, qualquer modelo de AI, ele é treinado por um conjunto de dados, mas ele tem um viés, digamos assim. Eu consigo hoje, com IA, pintar um quadro do Van Gogh como se ele estivesse vivo. Se o Van Gogh pintasse o Pão de Açúcar, seria assim. Né? Então, você aprende os traços dele e você faz. Chega um momento em que, se eu começo a decodificar o processo criativo, eu crio um IA creator. Sim. Porque você está falando da primeira onda, que eu tenho uma pessoa por trás imputando... o que vai sair, e a IA é uma ferramenta, que é o que eu sonho que a IA seja, que pare aí. Só que a grande quebra de paradigma da IA, quando a gente fala da singularidade, quando a gente fala, que é o nome da singularity, inclusive, da inteligência artificial chegar num nível de um ser humano, é quando ela começar a parametrizar dessas decisões criativas o que gerou mais resultado, e ela começar a fazer, né, essas decisões criativas para gerar o resultado. E é por isso que na minha cabeça, e aí na minha cabeça só, eu acho que nunca vai ser uma decisão do que ela vai ser capaz ou não de fazer. Eu volto no meu ponto. Para mim é muito uma decisão do que a gente, como humanidade, não quer que ela faça.
Porque eu acho que é pra aí que a discussão tem que ir. Total. O que eu quero que permaneça? Tá bom, você pode fazer muito melhor do que eu, você vai vender muito mais do que eu fazendo. Tá tudo certo, mas isso aqui, eu quero uma pessoa fazendo. Deixa uma pessoa fazer, vou pôr um selinho feito por humano, sabe? Vou fazer um pequeno contraponto. Adoro filósofos. Para mim, o teste de uma arte é sua longevidade. Boa. É quanto tempo ela realmente dura com a gente. A gente conversou um tempo aqui sobre filmes que a gente ama e diretores. Eu acho que são considerados grandes artistas e grandes filmes porque, mesmo anos depois, estamos aqui conversando num podcast sobre. Se você olha, por exemplo, para o Spotify, mais de metade das músicas que são escutadas lá são músicas que foram gravadas pelo menos 30 anos atrás. Perfeito. E não existe uma correlação tão alta quanto você imaginaria entre as músicas que são escutadas hoje e aquelas que foram hits no passado. Tem muitas músicas que foram super famosas, que todo mundo esqueceu. E outras que não foram tão famosas, mas que de repente vão bem pro hype. E que vem pro hype. Então, acho que quem sabe é por isso que às vezes a gente tem esse saudosismo com o passado e pensa as músicas do passado eram muito melhores, mas são viés. A gente lembra das músicas que foram realmente muito marcantes. Então, minha pergunta sobre a banda de AI no TikTok não é se ela tá explodindo agora. Minha pergunta é, aqui 30 anos... Ela continuará? Alguém vai estar escutando isso? Ou será que daqui 30 anos as pessoas vão ter um span de atenção tão pequeno, porque ele tá caindo cada vez mais, que elas nem vão conseguir olhar para coisas do passado mais como maneira de viver, e aí a geração que gostava das de 30 anos atrás morre. Olha aí o dramático. As próximas gerações não vão ser capazes de ter esse span de falar, nossa, lembra aquela música da infância, o saudosismo? Gente, vamos salvar a humanidade. Só um ponto, porque eu preciso falar, porque eu vou dar uma do jornalista do Daily Mail que falou que a internet não ia, porque eu sou jornalista, faz parte da minha alma seu direito ser crítica e cética. E mas está no seu direito. eu já entrevistei um professor da Singularity, o Gary Boyles, e eu também adoro o trabalho do Miguel Nicoleles, e o que acontece, eu acho que todas essas narrativas que envolvem AGI e uma IA que vai pensar como humano, tem muito dedo de um marketing muito forte, da necessidade dessas empresas de fazer esse investimento se pagar. Porque é muito dinheiro sendo gasto e eles precisam fazer com que a gente acredite que essas coisas vão acontecer. Então, eu acho que assim... Hoje o que a IA pode fazer, a IA não pode criar nada novo. Eu acho que a gente tem que partir daí. E arte, não tem como algo te tocar que não seja uma coisa tão intrínseca de ser humano. Eu tenho um filme que eu assisti recentemente que me tocou tanto, que é After Sun, que tem a menina, aquela menina, ela passa por coisas no filme que eu acho que toda menina, criança, viveu. E assim, uma inteligência artificial, ela não sabe aquelas coisas, ela não tem como saber daquelas coisas, e ela não tem como conectar isso de um jeito que faça sentido, e eu não acho que isso vai acontecer tão cedo dentro do que a gente tem hoje, e pode ser que amanhã aconteça, porque tecnologia eu odeio, assim, ó, o podcast, eu falo uma coisa do podcast hoje, amanhã mudou tudo, e aí eu falo, nossa, eu errei muito feio, mas é o que eu vejo, assim, sabe? Eu amo essas discussões, eu adoro, eu acho que é delas que saem as proposições que a gente precisa fazer, mas tem uma coisa em Foresight que a gente fala que é um viés de pensamento em relação ao futuro. A gente sempre tende a negar futuros que a gente não gostaria que acontecesse. É um viés cognitivo em relação ao futuro, de qualquer ser humano. Então, sempre que a gente vê um futuro que a gente não quer que aconteça, poxa, eu sou mãe. Eu não quero que minha filha viva num mundo e que não tem arte humana, sabe? Então, assim, eu quero negar esse futuro porque eu não quero que ele aconteça. Mas não necessariamente ele não acontecerá porque eu não gostaria que ele acontecesse. E isso é um viés que todos nós temos em relação à tecnologia. E quanto mais disruptiva a tecnologia, maior é o nosso viés. Se a gente perguntasse antes da energia elétrica, né, ou do motor a vapor, se a gente perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas falariam cavalos mais rápidos. Porque o paradigma de pensamento, ele é sempre dado pelo momento presente. Então, se eu nunca vi um carro, eu não consigo imaginar um carro. E aí o seu ponto é muito verdade. A IA, ela não consegue ainda imaginar o disruptivo. Porque ela é treinada por dados do passado. Então, ela é treinada por um histórico de dados, ela consegue criar a partir daquilo que ela já assumiu como dados existentes. Onde que o bicho pega? Quando a gente começa a falar de computação quântica. Porque a computação quântica, ela vem para resolver problemas que nunca foram resolvidos. Então, eu estava assistindo uma palestra do CEO global da IBM, que ele estava falando que quando você junta computação quântica com inteligência artificial, quando as duas estiverem num estado bem mais avançado,
aí realmente você pode começar a falar de uma IA que é capaz de ser um ser humano. Porque ela consegue resolver problemas que nunca foram resolvidos e usar isso para treinar modelos melhores. Mas eu não sei falar o tempo. Mas, gente, que loucura o podcast. Lembra que eu falei Olha no começo? isso. Que a gente vai pra um Gosto. lugar que, assim... mas é muito bom, eu gosto Isso disso. é uma grande questão, na verdade, se a IA tem a capacidade de chegar nesse AGI que as pessoas falam, né? Ou se a gente está muito perto disso, ou quão perto. Ou se o mundo vai derreter antes. Olha o aquecimento global. Talvez a gente nem estará aqui, cara. Exatamente. Talvez a gente nem vai estar aqui pra ver. Tem que tentar chegar em Marte antes disso, né? Sim. Gente, vamos pro finalmente. Se Vamos. deixasse, o papo tá tão gostoso. É, Se então. deixasse, eu acho que eu conversaria com adorei vocês Adoraria. várias horas. Mas primeiro, eu queria parabenizá-los mais uma vez. Obrigado. Eu acho que por várias coisas, por serem tão ousados de entrar no mercado publicitário, criar seu próprio portfólio, seja porque não achei uma agência, seja pelo desejo de fazer uma coisa diferente, o amor pela arte que vocês têm e essa grande missão de levar a arte, de não transformar a publicidade numa coisa incômoda. Eu amei o que você falou, né? Eu não quero a publicidade para atrapalhar a vida de alguém, eu quero que ela seja parte ali da vida, com um valor agregado para aquela pessoa. Por todos os prêmios, reconhecimentos, clientes maravilhosos que vocês têm. É uma honra. A cada episódio que eu gravo, eu aprendo mais. Todo jovem que eu vejo, eu falo, eu queria que minha filha fosse assim, eu queria que minha filha ficasse assim. Então, parabéns, muito obrigada. Obrigado Saibam vocês que as pelo portas do convite. Learning Village, da Singularity, de toda a nossa estrutura aqui estão abertas para vocês. E eu sou também, apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou muito a favor do papel humano nessa história toda e eu tô no time humanos. Então, muito obrigada, Carol. Eu Mensagens acho finais? que, pra finalizar, queria agradecer, claro, foi muito bom. E pra gente fazer aquela perguntinha final, que mensagem, conselho, direcionamento, eu sei que é difícil falar isso, mas vocês dariam pra jovens que querem seguir no mesmo Que se inspiram caminho, em que se vocês. inspiram na história de vocês, se existe esse caminho das pedras que vocês podem dar, de certa forma. Eu saberia dizer, assim, pra alguém que quer dirigir ou trabalhar nessa indústria, acho que são vários os caminhos, assim, tem caminhos de você estar no set como assistente, a depender de qual departamento você quer atuar. Então, departamento de foto, departamento de arte, e como você pode estar ali dentro dessa estrutura, convivendo com pessoas que estão diariamente em sets, conhecer gente, no final das contas, como todos, é um mercado de relacionamento. E acho que tem um caminho mais, para além do empreender, né, que é toda uma esfera à parte. Não faço isso. Mas não faço isso. E aí tem todo um caminho que eu acho que é interessante também da pesquisa, assim, a pesquisa criativa, porque é onde você vai estar com outros diretores já mais experimentados que estão fazendo seus projetos e que vão precisar dessa ajuda para construir seus tratamentos, que é o nosso pitch, né? A entrega que a gente faz para as agências dentro das concorrências para ganhar os projetos. Então, são formas e caminhos para você estar perto das pessoas que já estão fazendo. E eu acho que com o tempo e com esses relacionamentos, as coisas vão acontecendo, e ter sempre em vista que, em especial se você quer ser um diretor ou um realizador de qualquer forma, eu acho que fazer projetos autorais que você consiga colocar a sua visão, por menor que eles sejam, porque eu acho que a pessoa que está do lado de lá olhando sabe que você não teve toda a estrutura técnica para fazer, então ele está buscando e aí foi muito no nosso caso aqui, de pessoas que identificaram um determinado olhar e pensaram, putz, se com essa estrutura isso foi feito, então vamos multiplicar isso com orçamento, sabe? Então, tentar não se limitar nesse sentido e deixar claro que é um mercado a gente tem falado muito isso, assim, é muito competitivo, tem muitos diretores, muitas produtoras, então tem que querer muito nesse sentido, assim, de mergulhar de fato de cabeça para fazer acontecer, mas é possível. Eu diria, pode dizer duas coisas? Pode. Cada uma. A primeira coisa que eu falaria é aproveita o começo. Quando a gente começou, todo mundo começa fazendo isso, fica sonhando nos filmes grandes que quer fazer.
E é muito divertido estar em sets grandes, mas também são expectativas grandes, custos grandes. Quando você está no começo e você está fazendo seus filmes com seus amigos e você tem 10 mil reais para fazer alguma coisa, mas tu não está se ajudando e você tem, portanto, a possibilidade de ser muito mais arrojado e tomar riscos artísticos muito maiores. Eu acho que é muito importante aproveitar esse momento quando você tem menos expectativas em cima de você para realmente aprender tudo o que você precisa aprender e apostar em si mesmo e descobrir o que você gosta. E a segunda coisa que eu diria é que cinema é, por natureza, uma indústria colaborativa. Foque menos na sua proximidade com pessoas com quem você quer alcançar, pessoas que você almeja estar trabalhando um dia, e sim os seus pares, pessoas que estão no mesmo lugar que você, que também estão sonhando e querem fazer a mesma coisa com você. Quando você se juntar com essas pessoas, que foi o que eu fiz com esses meninos, aí que você realmente começa a trabalhar, criar seus projetos e construir a sua carreira. Que lindo. Eu acho que quando a gente pensa em empreender, a gente sempre pensa na palavra disrupção e coisas assim. Mas, tipo, o que a gente fez, a gente não reinventou nenhuma roda. A gente faz o que pessoas fazem e um monte de gente faz também. A gente não está reinventando uma linguagem nova ou nada muito específico, assim. E mesmo assim, eu acho que, tipo, se você quer alguma coisa, eu não acho que você precisa ter essa ideia que é, tipo, 1 de 1 bilhão e não sei o que. Eu acho que talvez se você ter pessoas do seu lado que têm a mesma visão, se você tem alguma estabilidade financeira que você consiga, tipo, se arriscar, principalmente nos seus 20, onde talvez as responsabilidades são menores do que quando você tiver 30 anos, eu juro que eu acho que, tipo, a nossa idade e fazer tudo nos 20, assim, acho que você tinha, tipo, 22 anos, assim, quando a gente começou. Faz toda a diferença isso daí também. Faz enquanto é Undertale. Sim. É a dica dele. Mas eu acho, porque, tipo, depois você começa a ter muitas responsabilidades e talvez não seja nem só suas. Você tem uma família e coisas assim. E às vezes você deixa tudo isso de lado. Ou você não faz alguma coisa porque você tem muito medo de arriscar também, ou você quer achar a ideia brilhante e isso faz com que você nunca acaba fazendo nada. A real é que tudo está muito saturado, muito competitivo. Eu atribuo grande parte do nosso sucesso, eu sei das nossas competências e coisas assim, e do nosso esforço também, e eu valorizo muito isso, mas também tem um fator de sorte que é inegável, assim, juro. E que eu agradeço muito ao destino, que teve muita sorte, que tivemos muita sorte. Sim, claro, e ainda estamos no começo, na verdade. Essa é a verdade. Imagina se você não tivesse ido para aquelas festas, né? Serendipidade. Se ele tivesse gripado no dia, já Pois pensou? Gente, é isso. Muito obrigada. Muito Viu? Um obrigado. prazer enorme. Muito obrigado. E fiquem atentos aos nossos próximos episódios.